Olá! No vídeo de hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre uma situação que talvez você já tenha passado, talvez conheça alguém que esteja passando, que é quando eu não recebo com amor a família do outro. Exatamente assim. Então eu conheço alguém, eu me apaixono por essa pessoa, eu resolvo casar, eu resolvo morar junto, eu resolvo juntar as escovas de dente. Mas eu esqueço que essa pessoa já tem uma história, já tem uma família, já tem uma bagagem. E algumas pessoas, às vezes, acreditam que quando vão morar junto com o seu companheiro ou sua companheira, vão casar-se somente com ele. Mas não é o que acontece. Eu falo que quando a gente escolhe alguém para dividir a nossa história, a nossa vida, ou criar uma nova história, a família, ela vem junto. Então não tem como a gente escolher alguém para dividir a nossa história, para compartilhar da nossa vida e simplesmente excluir a família do outro. Eu tenho percebido muitos conflitos entre casais em relação à situação desse não receber a família do outro com amor. Entendo que as famílias têm seus defeitos, sim, todas as famílias têm, mas que a nossa família, da mesma forma, tem defeito. E eu digo sempre assim, que a gente sempre sabe os defeitos da nossa família, mas que somente nós podemos falar da nossa família. E quando nos relacionamentos as pessoas começam a apontar o defeito da família do outro, né? Apontando, dizendo que talvez a nossa família seja a família perfeita, seja a melhor, faça isso, faça aquilo de uma melhor maneira, precisamos talvez refletir e entender que nessa família da onde o nosso parceiro vem, foi onde ele se tornou a pessoa que ele é hoje. Essa pessoa que você se apaixonou, essa pessoa que você escolheu para dividir o mesmo espaço, dividir a sua história, construir uma nova história. E não dá para fazer de conta que ele não tem essa família. Apontar que a mãe dele é difícil, que o pai dele não faz nada certo, que os irmãos são dessa forma. É a família dele, gente. Então, às vezes, os casais, eles, entre a vida deles mesmo, não tem muitos problemas. Os problemas existem porque um fica o tempo todo apontando os erros, enfim, os defeitos da família do seu parceiro. Então, peço para você assim, ou se caso você conheça alguém que esteja passando por isso, que comece a olhar de repente para as qualidades dessa família. E se de repente você perceber que não tem qualidade, Daisy, olhe para a sua escolha, para a pessoa que você escolheu estar junto para dividir a sua vida, e perceba nela quais são as qualidades. E entenda que ela é o que é nesse momento porque ela trouxe dessa família de origem. E tá tudo bem se eles estiverem, de repente, com muitos defeitos ao seu ver. Mas comece a olhar as qualidades. Eu falo que o foco, ele expande. Quanto mais eu olhar para aquilo que é de negativo, maior esse negativo se torna. Então, olhe para essa pessoa e reconheça que antes dela, ou antes mesmo de você existir na vida, existe uma família, sua família de origem, que precisa ser respeitada, precisa ser acolhida e recebida com muito amor. Então, nós estamos no mês de junho e eu convido os casais a realmente refletir como vocês têm vivenciado a sua relação de casal. Você tem construído algo de positivo junto com o seu parceiro, sua parceira, ou você tem o tempo todo apontado os defeitos dessa família
de origem. Então, entender também que quando a gente decide morar com alguém e construir a nossa nova história, eu preciso, de certa forma, me desconectar muitas vezes da minha família de origem, né? Eu quero dizer para vocês assim um exemplo na questão de alguns casais que vão dividir a sua vida, enfim, com outra pessoa, mas não conseguem decidir praticamente nada, porque o tempo todo precisam estar indo lá conversar com o pai, com a mãe, para decidir o que vão fazer. E isso gera conflito dentro dos relacionamentos de casais. Então, entender que, sim, eu preciso respeitar o meu pai, minha mãe, minha família de origem, mas que chega um momento que eu, que estou aqui com toda a minha história, meu parceiro que está aqui, a gente se une para realmente construir uma nova história. Então, é aqui, nessa nova família, que eu decido como vai ser daqui para frente. Então, tem muitos conflitos, né, de pessoas que reclamam às vezes, assim, Deise, mas o meu marido não faz nada se não tem que falar com a mãe e com o pai, né, mas a minha esposa também, tudo tem que ir lá, parece que pedir permissão para a mãezinha ou para o paizinho. Então, gente, comece a olhar para a relação de casal, a sua relação marido e mulher, a relação essa que você escolheu para construir uma nova história, para que talvez daqui um pouco os filhos possam ser recebidos nessa nova família. E para isso a gente precisa, eu falo assim, fazer alguns cortes, algumas podas na minha primeira relação de família, que é quando eu decido agora com o meu companheiro, a minha companheira, como que vai ser daqui para frente, certo? Então, eu convido vocês a olharem para a relação de casal de vocês. Como que está? Como que você tem vivenciado a sua relação de casal, certo? Lembre que é mês de junho, mês dos namorados, mês de muito amor e que vocês, de repente, possam, talvez, resgatar algo que talvez esteja aí meio que escondido dentro de vocês, para que a relação de vocês possa realmente começar a fluir de forma diferente, certo? Beijo no coração de vocês e fiquem bem.